Vamos relaxar nosso corpo. Vamos soltá-lo, descontraí-lo, relaxar os ombros, manter a postura ereta, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos nos ligar a Deus e agora vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O amor. O amor nos mostra beleza. De acordo com a compreensão de Norberto Kepp, o amor é o único sentimento real e é extremamente saudável, quer seja no sentido físico como no psíquico. O ódio, a raiva, a inveja são atitudes contra o sentimento de amor e não são sentimentos no verdadeiro sentido da palavra. Se o ser humano quer se desenvolver na vida e ter mais consciência dos problemas e de sua solução, é necessário que ele procure incentivar seu sentimento de afeto. Isso porque ele proporciona paz interna e tolerância ao vermos os nossos erros e os dos outros. A conscientização da inveja na pessoa amorosa também lhe traz tranquilidade pela aceitação do que é bom, belo e verdadeiro na sua vida e na dos outros. Só o amor é capaz de tolerar a consciência do mal próprio e de terceiros. Ele também é paradoxal, pois só os indivíduos muito afetivos admitem que dão pouco amor e os mais arrogantes e cheios de ódio julgam-se cheios de afeto. O amor sempre leva para o progresso, para a alegria, e isso obrigatoriamente proporcionará uma sanidade orgânica e psicológica muito grande, porque ele não é um sentimento de ataque, mas de preservação da vida. A tal ponto isso é sabido que sempre se associa o amor ao bom funcionamento do coração. E o simbolizamos com o desenho de um coração vermelho, bonito e saudável. Ele também é responsável pela boa circulação sanguínea, pois traz a descontração muscular, o relaxamento. O contrário é a atitude neurótica da pessoa, que devido às emoções de raiva, medo e inveja, está constantemente lançando noradrenalina e adrenalina na corrente sanguínea, que tem função constritora. Isso provoca a contração muscular e impede que o sangue circule bem. A pessoa afetiva é descontraída. A que rejeita o afeto é tensa e rígida, chegando a causar problemas graves na postura, na musculatura, na coluna e em todo o funcionamento do organismo, sofrendo frequentemente problemas cardíacos. Quando na trilogia analítica falamos sobre a vida afetiva, geralmente as pessoas têm dificuldade em compreender a que nos referimos. Ela não é algo que venha de fora, que dependa de um relacionamento ou de uma pessoa para existir. O amor é inato em nosso íntimo, porém depende de nossa aceitação para se manifestar. É um movimento de dentro para fora, no sentido de querer levar o bem aos objetos amados. Generosidade. É ele que fornece a energia básica necessária para toda a ação intelectual e física. Quando estamos diante de uma paisagem bonita, um animalzinho gracioso, uma flor delicada, uma pessoa bondosa e verdadeira, o sentimento que nos invade não é gerado naquele momento, causado por aquele objeto, mas é por ele despertado. E se o indivíduo não for muito invejoso, o sentimento de amor se manifesta com maior intensidade. Porém, mais amor ainda é necessário para a aceitação da consciência da nossa psicossociopatologia, problemas psíquicos e sociais, e esforço para solucioná-los. Portanto, se houver um treino para uma atitude de interiorização constante,
o ser humano poderá desenvolver muito a sua vida afetiva e usufruir mais dela. Ela existe constantemente no nosso íntimo, e a sua rejeição é fonte de grande angústia e mal-estar. Existe, porém, uma grande diferença entre afeto e erotismo. Muitas vezes um pode até se opor ao outro, no caso de utilizarmos o sexo e as fantasias sexuais para fugir da realidade dos problemas da realização do bem social. Amor é sinônimo de tolerância com a consciência, de percepção da realidade. Por isso, o filósofo Santo Agostinho já explicava que só os que têm muito amor conseguem reconhecer as próprias misérias e as da humanidade, e só o homem interiorizado é um homem bom. Amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade, e espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e as dos demais, para conseguir corrigi-las. O contrário do amor é o medo e a inveja. Demonstrar amor pelos nossos filhos, demonstrar amor pelos nossos amigos, demonstrar amor por tudo que Deus nos oferece, cuidar, ter empatia, amor pelo grupo, amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade. E espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e a dos demais para conseguir corrigi-las. Amor nos leva à felicidade, nos leva ao melhor. Amor nos leva ao carinho, à consciência do que podemos fazer para o nosso próximo. Amor é a verdade, amor é a beleza, amor é a integridade, amor é a consciência do bem, da beleza e da vida maior. Que assim seja. Vamos cultivar o amor. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Soltar os ombros. Sentir a paz, a luz, a divina essência e todo o bem necessário. Sentir a luz de nosso ser, sentir que podemos abrir nosso coração para o amor. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. Vamos ver hoje a ação e a sanidade. Há 2000 anos, Cristo disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Hoje a ciência psicopatológica da trilogia constata. Só poderemos saber o que uma pessoa é pelo que ela faz. Na antiga Grécia, Aristóteles já definiu Deus como um ato puro e o ser humano como uma mistura de ato e potência, levando-nos a perceber que, apesar de racionalista, o filósofo grego Aristóteles dava enorme importância à ação
na compreensão da realidade. A física moderna nos auxiliou muito no entendimento da essência humana, pois mostrou que os átomos estão constantemente em movimento, em maior ou menor velocidade. Nos minerais, as partículas do átomo estão em menor velocidade, nos materiais gasosos em maior, e assim por diante. A própria equação comprova que a ação é a base do universo. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A formação de uma molécula ocorre tão rapidamente, somente 1 trilionésimo de segundo, que somente em 1987, com auxílio de raios laser ultracurtos, os cientistas do Instituto da Califórnia de Tecnologia puderam ver pela primeira vez esse evento. O indivíduo e as sociedades mais sãs usam sua energia para a realização do bem, do belo e do verdadeiro, funcionando como uma bateria que se recarrega quando colocada em movimento. O doente, tanto físico como mental, é aquele que não consegue agir e produzir normalmente. Como uma máquina quebrada que para de funcionar ou funciona mal, a doença impede a liberdade de ação do ser humano. O primeiro sinal de que uma pessoa tem uma neurose grave é quando ela é incapaz de trabalhar. Aliás, os esquizofrênicos catatônicos mostram, através da imobilidade física, a psíquica, pois fazem tudo para brecar toda e qualquer manifestação de vida. Os hospitais psiquiátricos estão repletos de indivíduos inúteis, que não conseguem nem cuidar de si mesmos, precisando de enfermeiros para tal finalidade. E quando o neurótico para de trabalhar totalmente, é sinal de que já está na psicose. Igualmente, os poderosos que são totalmente dependentes do trabalho dos outros para sobreviverem. O mesmo ocorre com a sociedade. Quando deixa de crescer e produzir, é sinal que a psicossociopatologia a dominou. Não é à toa que foi a filosofia pragmática de Peirce e William James que construiu o Império Norte-Americano dos Estados Unidos. Reino do Homem, volume 2, Norberto Kepp, Proton Editora, São Paulo, etc. Pois os americanos elevaram a ação à mais alta importância em suas vidas. Infelizmente, essa ação foi falha, pois desligou-se do afeto da verdade, razão pela qual os Estados Unidos e o povo americano estão em franca decadência, principalmente agora que deixaram de lado o trabalho para viver à custa da especulação bancária, jogo na bolsa, social security, etc. A realização é o transbordamento do amor e da verdade, e só os indivíduos mais equilibrados possuem. Diz Kepp em seu livro O Reino do Homem, volume 2, e foi através dessa compreensão que o cientista trilógico formulou uma nova maneira de agir social e econômica, que está sendo colocada em experimentação, sociedades e empresas trilógicas, para que, através da ação boa, bela e verdadeira, o homem consiga retomar o seu equilíbrio psicológico perdido, a sua essência verdadeira. A cliente L.A., artista americana de 30 anos, disse em uma de suas sessões que desde criança procurava agir ao contrário de tudo que seus pais desejavam. Disse sua mãe que a primeira palavra que aprendeu a falar foi não, e concorda que até hoje, com 30 anos, é a palavra mais comum do seu vocabulário. De fato, L.A. tem a conduta de pessoa do contra. Teria a capacidade de produzir criações artísticas de valor se dedicasse. Seus trabalhos se aplicariam bem na área de comunicação visual. Poderia, se quisesse, levar muita alegria e muitos benefícios a uma porção de gente.
mas deliberadamente negava-se a produzir. Dizia em suas primeiras sessões de análise que estava cansada de ajudar os outros e não se ajudar, e que, para amar os outros, precisaria amar-se primeiro, refletindo a psicologia egoísta dominante nos Estados Unidos. Na verdade, enquanto ela produziu, pouco que fosse, manteve certo equilíbrio. Quando parou de trabalhar, entrou em profunda depressão, partindo para o isolamento total. L.A. não era infeliz porque tinha se esquecido de si mesma a favor de terceiros. Mas, pelo contrário, só poderia ser feliz se esquecesse de si própria, para dar afeto e ajudar os outros. Se somos impedidos ou se nos negarmos a dar afeto, trabalhar para o bem do próximo ou próprio, não teremos a menor chance de sermos felizes, pois estaremos negando a nossa própria estrutura interna, que nos é inata e característica. Estaremos negando a própria finalidade da existência. Não é, entretanto, qualquer espécie de trabalho que é válida. L.A. mesmo sempre se sentiu muito mal e desajustada quando teve de trabalhar para grandes corporações a troco de um mísero salário mensal para se sustentar. Pessoa alguma pode se sentir bem trabalhando em algo desonesto, pois isso vai contra a sua própria estrutura interna, alterando-a em consequência. Portanto, enquanto seres humanos não adotarem uma ação de acordo com sua essência original, que é boa, bela e verdadeira, não terão alívio na sua ansiedade. Assim como os órgãos do nosso corpo, que quando mal ou pouco usados começam a se atrofiar, a nossa vida psíquica sofre graves danos, às vezes irreversíveis, se é negada ou utilizada para finalidades que não são as genuínas para o gênero humano. O maior problema, de acordo com Kepp, consiste no fato de que 99% das atividades humanas são orientadas no sentido de servir aos interesses psicossociopatológicos de uma minoria de indivíduos doentes mentais que detêm o poder socioeconômico. O ser humano escravo, como é dos interesses escusos desses pequenos grupos, tornou-se aleijado psíquica e fisicamente, prejudicado pela estrutura doentia de ação social e do trabalho destinado à exploração e acúmulo de riqueza e poder. O indivíduo que quer viver numa realização sã, boa, bela e verdadeira é definitivamente bloqueado pela própria sociedade, que não dá lugar a esse tipo de atividades. Portanto, o ser humano terá que, primeiramente, formar uma nova organização social, caso queira transformar-se interiormente, pois não existe aquele que consiga realizar o bem isolando-se da sociedade. Agora, no nosso próximo capítulo, vamos falar sobre o amor, sobre o bem maior, importante o trabalho que nos dá a alegria de viver. Vamos relaxar nosso corpo, vamos soltá-lo, descontraí-lo, relaxar os ombros, manter a postura ereta, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos nos ligar a Deus e agora vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O amor. O amor nos mostra beleza. De acordo com a compreensão de Norberto Kepp, o amor é o único sentimento real
e é extremamente saudável, quer seja no sentido físico como no psíquico. O ódio, a raiva, a inveja são atitudes contra o sentimento de amor e não são sentimentos no verdadeiro sentido da palavra. Se o ser humano quer se desenvolver na vida e ter mais consciência dos problemas e de sua solução, é necessário que ele procure incentivar seu sentimento de afeto. Isso porque ele proporciona paz interna e tolerância ao vermos os nossos erros e os dos outros. A conscientização da inveja na pessoa amorosa também lhe traz tranquilidade pela aceitação do que é bom, belo e verdadeiro na sua vida e na dos outros. Só o amor é capaz de tolerar a consciência do mal próprio e de terceiros. Ele também é paradoxal, pois só os indivíduos muito afetivos admitem que dão pouco amor e os mais arrogantes e cheios de ódio julgam-se cheios de afeto. O amor sempre leva para o progresso, para a alegria, e isso obrigatoriamente proporcionará uma sanidade orgânica e psicológica muito grande, porque ele não é um sentimento de ataque, mas de preservação da vida. A tal ponto isso é sabido que sempre se associa o amor ao bom funcionamento do coração, e o simbolizamos com o desenho de um coração vermelho, bonito e saudável. Ele também é responsável pela boa circulação sanguínea, pois traz a descontração muscular, o relaxamento. O contrário é a atitude neurótica da pessoa, que devido às emoções de raiva, medo e inveja, está constantemente lançando noradrenalina e adrenalina na corrente sanguínea, que tem função constritora. Isso provoca contração muscular e impede que o sangue circule bem. A pessoa afetiva é descontraída. A que rejeita o afeto é tensa e rígida, chegando a causar problemas graves na postura, na musculatura, na coluna e em todo o funcionamento do organismo, sofrendo frequentemente problemas cardíacos. Quando na trilogia analítica falamos sobre a vida afetiva, geralmente as pessoas têm dificuldade em compreender a que nos referimos. Ela não é algo que venha de fora, que dependa de um relacionamento ou de uma pessoa para existir. O amor é inato em nosso íntimo, porém depende de nossa aceitação para se manifestar. É um movimento de dentro para fora, no sentido de querer levar o bem aos objetos amados. Generosidade. É ele que fornece a energia básica necessária para toda a ação intelectual e física. Quando estamos diante de uma paisagem bonita, um animalzinho gracioso, uma flor delicada, uma pessoa bondosa e verdadeira, o sentimento que nos invade não é gerado naquele momento, causado por aquele objeto, mas é por ele despertado. E se o indivíduo não for muito invejoso, o sentimento de amor se manifesta com maior intensidade. Porém, mais amor ainda é necessário para a aceitação da consciência da nossa psicossociopatologia, problemas psíquicos e sociais, e esforço para solucioná-los. Portanto, se houver um treino para uma atitude de interiorização constante, o ser humano poderá desenvolver muito a sua vida afetiva e usufruir mais dela. Ela existe constantemente no nosso íntimo, e a sua rejeição é fonte de grande angústia e mal-estar. Existe, porém, uma grande diferença entre afeto e erotismo. Muitas vezes um pode até se opor ao outro, no caso de utilizarmos o sexo e as fantasias sexuais para fugir da realidade dos problemas da realização do bem social. Amor é sinônimo de tolerância com a consciência, de percepção da realidade. Por isso, o filósofo Santo Agostinho já explicava que só os que têm muito amor conseguem reconhecer as próprias misérias e as da humanidade,
E só o homem interiorizado é um homem bom. Amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade. E espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e as dos demais, para conseguir corrigi-las. O contrário do amor é o medo e a inveja. Demonstrar amor pelos nossos filhos, demonstrar amor pelos nossos amigos, demonstrar amor por tudo que Deus nos oferece, cuidar, ter empatia, amor pelo grupo, amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade. E espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e a dos demais para conseguir corrigi-las. Amor nos leva à felicidade, nos leva ao melhor. Amor nos leva ao carinho, à consciência do que podemos fazer para o nosso próximo. Amor é a verdade, amor é a beleza, amor é a integridade, amor é a consciência do bem, da beleza e da vida maior. Que assim seja. Vamos cultivar o amor. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Soltar os ombros. Sentir a paz, a luz, a divina essência e todo o bem necessário. Sentir a luz de nosso ser, sentir que podemos abrir nosso coração para o amor. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. Vamos ver hoje a ação e a sanidade. Há 2000 anos, Cristo disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Hoje a ciência psicopatológica da trilogia constata. Só poderemos saber o que uma pessoa é pelo que ela faz. Na antiga Grécia, Aristóteles já definiu Deus como um ato puro e o ser humano como uma mistura de ato e potência, levando-nos a perceber que, apesar de racionalista, o filósofo grego Aristóteles dava enorme importância à ação na compreensão da realidade. A física moderna nos auxiliou muito no entendimento da essência humana, pois mostrou que os átomos estão constantemente em movimento, em maior ou menor velocidade. Nos minerais, as partículas do átomo estão em menor velocidade, nos materiais gasosos em maior, e assim por diante. A própria equação comprova que a ação é a base do universo. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A formação de uma molécula ocorre tão rapidamente, somente 1/trillionésimo de segundo, que somente em 1987, com auxílio de raios laser,
ultracurtos, os cientistas do Instituto da Califórnia de Tecnologia puderam ver pela primeira vez esse evento. O indivíduo e as sociedades mais sãs usam sua energia para a realização do bem, do belo e do verdadeiro, funcionando como uma bateria que se recarrega quando colocada em movimento. O doente, tanto físico como mental, é aquele que não consegue agir e produzir normalmente. Como uma máquina quebrada que para de funcionar ou funciona mal, a doença impede a liberdade de ação do ser humano. O primeiro sinal de que uma pessoa tem uma neurose grave é quando ela é incapaz de trabalhar. Aliás, os esquizofrênicos catatônicos mostram, através da imobilidade física, a psíquica, pois fazem tudo para brecar toda e qualquer manifestação de vida. Os hospitais psiquiátricos estão repletos de indivíduos inúteis, que não conseguem nem cuidar de si mesmos, precisando de enfermeiros para tal finalidade. E quando o neurótico para de trabalhar totalmente, é sinal de que já está na psicose. Igualmente, os poderosos que são totalmente dependentes do trabalho dos outros para sobreviverem. O mesmo ocorre com a sociedade. Quando deixa de crescer e produzir, é sinal que a psicossociopatologia a dominou. Não é à toa que foi a filosofia pragmática de Peirce e William James que construiu o Império Norte-Americano dos Estados Unidos. Reino do Homem, volume 2, Norberto Kepp, Proton Editora, São Paulo, etc. Pois os americanos elevaram a ação à mais alta importância em suas vidas. Infelizmente, essa ação foi falha, pois